A você, meu irmão, minha irmã que está em casa, participando deste culto, que Deus abençoe você, sua casa, e a você que vai ter acesso a esse conteúdo depois, que Deus também abençoe você e a sua casa. Vamos lá, nós vamos compartilhar o capítulo 1 do livro de Jonas. Olha só, eu confesso que eu acho que é a primeira vez que eu prego sobre Jonas aqui, né? Jonas é um livro curto, apenas 4 capítulos. Está lá no Antigo Testamento. Nós vamos hoje compartilhar o capítulo 1. São 17 versículos. E eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui, que acompanhe a leitura. São 17 versículos, eu vou fazer a leitura corrida da passagem, depois nós vamos compartilhar, tá bom? E nós vamos ver claramente destacado em todo o livro de Jonas, e principalmente também no 1º capítulo, a soberania e a compaixão de Deus, a soberania e a compaixão de Deus, né? Então vamos lá. Jonas capítulo 1, versículo 1 até o 17. Por favor, você acompanhe a leitura que eu vou fazer, tá bom? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o último versículo: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A gente termina o primeiro versículo, o primeiro capítulo, como ele termina, né? Com Jonas dentro da barriga do peixe. Mas vamos lá. O capítulo de Jonas o livro de Jonas é um livro curto. Então, aproveite e se delicie da palavra de Deus, na palavra de Deus, através da leitura desse livro, onde você vai ver claramente a soberania e a compaixão de Deus de forma muito clara e exposta.
Jonas era um profeta hebreu, né? Um profeta que exerceu o seu ministério durante o reinado do rei Jeroboão. Eu estou dando esse pano de fundo para vocês, tá? Para vocês se situarem sobre o livro de Jonas. Então, essa parte aí do seu trabalho como profeta, seu serviço ao Senhor, foi no reinado desse rei aí de Israel, Jeroboão. E segundo o livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 25, diz isso, que Jonas ele exerceu o seu serviço como profeta do Senhor nesse período. E então Jonas era um profeta conhecido em Israel. Ele recebeu um chamado, conforme capítulo 1, versículo 1, um chamado de Deus para anunciar o juízo de Deus aos assírios, o povo assírio. Um povo temível naquela época, naquele contexto, um povo cruel, um povo violento, né? Um povo que não conhecia Deus, um povo pagão, idólatra, e Deus chamou Jonas para ir lá, pregar a palavra de Deus, anunciar o juízo de Deus, para que este povo se arrependesse das suas maldades, dos seus pecados, e assim fossem perdoados e salvos por Deus. E aqui nós vemos a prova do grande amor de Deus, o amor soberano e salvador de Deus para com todas as pessoas. Para com todas as pessoas. Embora Jonas apareça aqui no livro que leva o seu nome, esse livro histórico, não é uma lenda, nem um mito, é um livro histórico. Apesar dele ser um personagem aqui principal. E, inclusive, por autenticar, por dar veracidade ao livro de Jonas, nas Escrituras Sagradas, o próprio Senhor Jesus citou o profeta Jonas, lá em Mateus capítulo 10, capítulo 12, versículo 40 ao 41, falando quando os mestres da lei pediam a Jesus um milagre. Milagre. Jesus falou, não vou dar a vocês nenhum milagre a não ser aquele de Jonas, né, que foi engolido por um grande peixe, ficou lá 3 dias e 3 noites. Jesus, se referindo à sua morte e à sua ressurreição, depois de 3 dias. Então, o livro de Jonas não é um mito, não é uma lenda, mas é um fato histórico, um registro histórico. Inclusive, o Senhor Jesus mesmo cita o livro de Jonas e cita o profeta Jonas. Então, apesar de ser o principal personagem aqui, Jonas, o protagonismo do livro de Jonas está em Deus. Ele é o protagonista, porque Deus aparece aqui o tempo todo agindo, Deus aparece aqui o tempo todo falando, exercendo a sua soberania, exercendo o seu domínio e exercendo a sua compaixão, a sua misericórdia. E aqui nós vamos destacar algumas lições para nós desse primeiro capítulo, que eu quero compartilhar com vocês. E a gente vai passeando aqui nesses versículos, tá? Então, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus está atento às calamidades, às atrocidades que acontecem no mundo. Deus está atento, Deus sabe, Deus observa as calamidades, as atrocidades, as guerras, toda a maldade que acontece no mundo. Aqui o profeta recebe através de uma visão o seu chamado, um chamado com urgência para ir lá e pregar a este povo pagão, povo cheio de maldade. E como nós falamos aqui, os assírios eram um povo cruel, violento. Para vocês terem uma ideia, em suas guerras, os assírios eles não faziam reféns, eles não costumavam fazer reféns, eles matavam as suas vítimas. Povo violento, sanguinário. Assim eram os assírios. E a Bíblia diz que a maldade deste povo transbordou o cálice de Deus.
transbordou. Essa maldade, o Senhor diz, olha, é tão grande essa maldade, as atrocidades que esse povo comete, que eu quero que você vá lá, Jonas, e anuncie o juízo para este povo, para esta cidade. E o que nós aprendemos, queridos, é que Deus domina, Deus é soberano sobre todas as nações da terra. Deus domina, Deus é soberano sobre todos os países, sobre todas as autoridades. Deus conhece tudo o que se passa em cada lugar. Deus conhece as intenções dos corações humanos. Deus conhece os seus atos. Nada passa desapercebido ou despercebido da atenção de Deus. Ele está atento, Ele observa, Ele sabe, Ele conhece. Por que isso? Porque muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus ele está indiferente às calamidades do mundo. Quantas calamidades você e eu nós temos tido notícia? Quantas injustiças, quantos atos de guerra, quantas violência contra pessoas inocentes. E de tanto encher a nossa mente, o nosso coração com essas notícias, a gente pode, em algum momento, achar que Deus está indiferente a tudo isso que está acontecendo. Mas não, Deus não está indiferente. Ele está vendo tudo. Ele sabe tudo e no tempo dele, da forma dele, ele vai fazer justiça. No tempo dele, da forma dele, ele vai agir conforme a sua vontade. E o que eu e você, o que nós precisamos fazer é crer e descansar o nosso coração nisso, nessa verdade. Vamos lá, verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, e desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois pagou a sua passagem, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. A resistência ao chamado de Deus e a fuga de Deus que o profeta teve aqui. Resistência a atender à vontade de Deus, ao chamado de Deus. Após receber o seu chamado, o profeta fez o que talvez muitos de nós aqui faríamos. Ou será que só eu, né? Se estivéssemos no lugar de Jonas, provavelmente fugiríamos também. Resistiríamos também a esta ordem de Deus. Movidos pelo nosso, sabe por quê? Movidos pelo nosso próprio senso de justiça que nós temos. Esse é o motivo. Jonas se rebelou contra esse chamado num primeiro momento. Ele resistiu, ele fugiu da presença de Deus porque o seu senso de justiça próprio tomou conta do seu coração, da sua mente e as suas decisões. É como se Jonas dissesse a Deus o seguinte, queridos, como nós já falamos antes aqui na introdução sobre este povo assírio. Senhor, este povo é cruel demais. Senhor, este povo é sanguinário. Senhor, eles estão se tornando a potência mundial do momento, e estavam mesmo, porque aqui a Síria já estava em guerra contra o Egito e dominou o Egito, que era a potência anterior, a potência mundial da época. Senhor, essa nação, os assírios, vão se tornar a potência mundial. E, Senhor, logo eles vão nos esmagar, o seu povo, Senhor Israel, logo eles vão esmagar a gente. E aí, Senhor, o Senhor resolve ter misericórdia deles? Senhor, na verdade, eu quero que o Senhor os destrua. Senhor, destrua este povo enquanto há tempo. Ter compaixão destas pessoas, Senhor? Não. Eu acho, Senhor, que o Senhor não deveria fazer isso. O Jonas.
agindo e pensando assim. E aí Jonas continua aqui conjecturando. Jonas dizendo: mas como eu não posso mudar, Senhor, a sua vontade, não conte comigo, Senhor. Eu vou dar linha. Eu vou fugir. E Jonas foge da presença de Deus, como se isso fosse possível. Sabe por quê, queridos? Porque Jonas sabia. Povo cruel, temível, violento, se este povo se arrependesse dos seus pecados e mudasse. Isso a gente vai ver lá em Jonas capítulo 4, versículo 2. Vamos lá, Fê, 1 e 2. Vamos dar um pulinho lá no último capítulo, capítulo 4. A palavra do Senhor... Não, desculpa, Fê, capítulo 4, versículo 2, né? Vamos dar um pulinho lá no capítulo 4. Olha lá, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e esfureceu-se. Além de ser um profeta fujão, era um profeta nervoso. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa ou na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometestes castigar, mas depois te arrependes. E aqui eu quero fazer uma pausazinha e quero te explicar isso aqui. O Senhor promete disciplinar, castigar, exercer o seu juízo, mas depois o Senhor se arrepende. É claro que esse arrependimento de Deus, que significa uma mudança na sentença de Deus, ela é condicional. Se o povo se arrepende, Deus perdoa. Se o povo não se arrepende, Deus exerce o seu juízo. Entendeu? Então, não é que Deus se arrepende porque Deus tem problema emocional, ou Deus tem problema de autoridade. Não. Ele é soberano. Ele é Deus. Mas Deus muda sim a sua sentença a partir do momento que há uma mudança de coração. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte de ninguém, em punir ninguém. Deus não tem prazer em castigar ninguém. Ao contrário, antes que todos se arrependam e vivam com Ele, felizes com Ele, uma vida abundante, cheia de sentido, de paz e significado. É isso que Deus quer para todos. E aí Jonas fica nervoso, não concorda e foge. É bem típico do ser humano esse tipo de raciocínio, né? Achamos que nós podemos escolher ou interferir em quem Deus pode ou não perdoar, em quem Deus pode ou não abençoar. É um raciocínio falho, que às vezes nós temos, ou muitos de nós temos, alguns de nós temos, achar que nós podemos interferir. Deus, eu acho que aquele ali o Senhor deve perdoar, mas aquele ali não. Nós, Jonas, agindo da mesma forma, ou melhor, nós agindo da mesma forma que Jonas, algumas vezes. Às vezes queremos que Deus abençoe aquelas pessoas que nós mais gostamos, mas a que nós não gostamos, nós nem oramos. Nós não queremos que Deus abençoe as pessoas que nós não gostamos, às vezes. Não, mas as que nós gostamos, que nós achamos legal, que nós temos afinidade, Senhor, abençoa, tudo de bom para ela. Mas Jonas agindo assim, Senhor, eles não merecem o teu perdão. Senhor, eles são um povo gentil, idólatra, pagão, eles não merecem o seu perdão, Senhor. Eu não vou lá. Jonas bateu no pé e foi embora. E é estranho ver um profeta como Jonas, que conhecia a Deus, que servia a Deus já, conforme nós falamos no início, e que sabia que Deus está em todo lugar,
que ele é onisciente, onipresente, onipotente. É incrível, acho, ver o profeta agindo assim, fugindo, ou tentando fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível. E assim foi Jonas para Jope, depois de Jope para Tarsis. Só para você... a gente não está com mapa aqui, né? Mas Nínive desse lado e Tarsis desse lado, tá? Então foi isso. Jonas, ele pegou a mão totalmente ao contrário. Ele foi para bem longe mesmo. A intenção dele era para ir para bem longe mesmo. Ele foi para o outro extremo. Agora, queridos, os versículos 4 até o 17, nós temos o relato que nos conta que Deus vai atrás do profeta. Deus vai atrás de Jonas. Puxa vida, né? Eu fiquei pensando na hora que eu estava escrevendo aqui. Deus, ele não precisava de Jonas. Ele podia fazer diferente, podia pegar outro profeta, colocar lá, mandar para lá. Mas Deus vai atrás de Jonas. Ele vai atrás do profeta fujão teimoso, do seu filho teimoso. E aqui nós vamos em pequenas porções, tá? Versículo 4. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Deus não desiste de Jonas. Deus vai atrás de Jonas. É como se Deus dissesse a Jonas, Jonas, você não vai se livrar de mim tão fácil assim. Ei, você, Jonas, não é dono da sua própria vida, você me pertence. Espera aí, Jonas, que a nossa conversa ainda não terminou. Então Deus começa a perseguir, no bom sentido, Jonas, o seu filho, o profeta Jonas. E como que Deus faz isso? Como é que Deus vai atrás? Começa a perseguir Jonas. Olha aí o que Deus faz. Ele mandou um vento forte sobre o barco que Jonas estava. Depois ele mandou uma tempestade sobre o barco, sobre aquela região, para impedir que o barco onde Jonas estava avançasse na direção de Tarsis. Versículo 4. Deus não permite que o barco vá adiante. É interessante, queridos, nós notarmos que em todo o capítulo, em todo o livro de Jonas, toda a criação obedece a Deus, toda a criação obedece ao Senhor. O vento obedece à ordem do Senhor, a chuva obedece à ordem do Senhor. No capítulo 2, o grande peixe obedece à ordem do Criador. Mais para frente, no capítulo 4, uma planta obedece à ordem do Senhor, uma lagarta obedece à ordem do Senhor e vai lá e morde a planta e ela morre, ela seca. O sol obedece à ordem do Senhor, mas menos Jonas obedece à ordem do Senhor. Toda a criação obedece, mas menos o profeta obedece à ordem do seu Deus, do seu Criador. Porque ele está centrado em sua vontade. Porque ele formou uma expectativa, uma perspectiva de que aquele povo cruel não merecia o perdão e a compaixão de Deus. Ele estava centrado na sua vontade. E vamos lá, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Os marinheiros ali, provavelmente fenícios, né? Um povo fenício, eles eram experientes, eles estavam acostumados a encarar tempestades ali naquele mar, né? Mas eles percebem que há algo anormal nessa tempestade, há algo estranho, há algo anormal. Essa tempestade é um fenômeno, porque eles ainda estavam muito
próximos da costa terrestre, estavam muito próximos da terra. E não era comum ter esse tipo de tempestade violenta próxima à costa, é mais para frente, mais para o fundo do mar. E eles percebem que tem alguma coisa estranha. Não era mesmo, porque Deus estava agindo, buscando o profeta, o seu filho. E vemos que naquele momento de aperto, de medo que eles estavam, eles começaram, a Bíblia diz que a cada um buscar o seu próprio Deus, com D minúsculo. Porque eles ainda não conheciam o Deus verdadeiro. E eles colocaram suas esperanças em seus deuses. Há quem diga que na hora do aperto e do medo não há descrente, né? Está aí a prova dos marinheiros, que eram pagãos idólatras. Na hora do aperto do medo, começaram a buscar os seus próprios deuses para os livrarem daquele problema. Eles não conheciam o Deus vivo e verdadeiro ainda. Buscavam em suas crenças a solução para esse problema. E muitos ainda hoje buscam, confiam em seus próprios deuses. Suas crenças ainda estão em seus próprios deuses, mesmo que não sejam deuses feitos por mãos. Mas muitos ainda confiam no Deus dinheiro, muitos confiam ainda no Deus consumo, confiam no Deus partido político, confiam no Deus eu mesmo. Você já viu Deus eu mesmo? Confiam em si mesmos e assim por diante. Até que em certo momento, naquela reunião de oração daqueles marinheiros, cada um clamava ao seu próprio Deus para livrar eles daquele problema, daquela tempestade. O capitão deu falta de alguém, deu falta de um integrante. E quem era esse integrante? Jonas. E onde Jonas estava? No versículo 6, ele desceu até o porão. Aliás, Jonas ali naquele barco era o único crente naquele barco. E onde ele estava? Ele estava lá no porão dormindo. Eu lembrei daquela musiquinha, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E com Jonas no barco tudo vai muito mal, né? E o versículo 6 diz que o capitão desceu lá no porão e disse a Jonas: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Jonas estava dormindo profundamente no porão do barco, sem nenhuma crise, sem nenhum conflito seu em sua mente, em seu coração, como se nada estivesse acontecendo ali, ou como se ele não tivesse nada com aquilo. E aí do versículo 7 até o 11, sucedem vários eventos, vários acontecimentos, onde, queridos, Deus usa as circunstâncias, as mais comuns, para continuar o seu plano. Plano de quê? De buscar aquele povo cruel, maldoso, pagão, idólatra, chamá-los para si. E ele ainda insiste em usar o profeta Jonas para isso. Insiste em usar o seu filho para isso. E Deus usa várias circunstâncias. Versículo 11. Deixa eu ver se é no 11. Desculpa. Versículo 7, né? Era muito comum, era um costume daquela época, tirar sorte. Jogar no palitinho, sei lá, alguma coisa assim, para ver sobre quem caía a sorte, sobre quem deveria fazer algo, né? Ou ser punido por algo. Tiravam sorte, um costume muito comum naquela época. E até mesmo entre os judeus havia isso. Né? Lançar sortes para saber qual é a vontade de Deus. Os judeus faziam isso. E Deus usa até essa circunstância para que no momento em que eles lançavam a sorte,
Adivinha em quem ela caiu? Deus usou isso. Caiu sobre Jonas. Ou seja, Jonas, o problema está com você. Eu fico imaginando todo mundo, e dizem que esse barco era um barco médio, talvez tinha lá em torno de 100 pessoas. Eu fico imaginando todo mundo olhando para Jonas, né? E Jonas ainda meio sonolento, porque tinha acabado de acordar. É Jonas, o problema é Jonas. Deus usa fazer cumprir a sua vontade, os seus planos nas nossas vidas, Ele usa tudo. Deus está trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo. Nós não percebemos, mas Ele está trabalhando em todas as circunstâncias para dar continuidade à sua vontade, aos seus planos. E o seu plano era trazer o profeta de novo ao centro da sua vontade, para continuar o seu plano e levar o profeta lá na cidade de Nínive para pregar lá para aquele povo. E no versículo 11, do 8 até o 11, o povo pergunta, os marinheiros perguntam: e agora, Jonas, o que a gente tem que fazer para essa tempestade acalmar? O que você fez conosco? O que aconteceu? E Jonas contou o que aconteceu. De onde você é, Jonas? De que cidade? Qual é o seu Deus? De onde você vem? Versículo 9 diz que ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E o versículo 10 diz que todos eles ficaram apavorados, porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas já tinha falado para eles isso, que ele tinha fugido do Senhor. E o versículo 11 diz que como o mar estava muito agitado, eles perguntaram: e agora, Jonas, o que a gente faz com você? E Jonas responde: podem me jogar ao mar, e aí o mar vai se acalmar, porque eu sou o problema. A minha teimosia é o problema. Estou fugindo de Deus, de fazer a vontade de Deus. Estou resistindo à vontade do meu Deus. Versículo 12 ele fala: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O versículo 13 diz que os homens não queriam matar Jonas, porque jogar Jonas naquele mar violento, agitado, era realmente uma sentença de morte. E eles se esforçaram ao máximo para trazer o barco de novo à costa terrestre, mas não conseguiram, porque o mar ficava mais ainda agitado. Ou seja, não estavam contribuindo com Deus para fazer a vontade, para que a vontade de Deus fosse feita naquele contexto. Versículo 13 nos mostra que Jonas, um homem temente a Deus, quando percebeu que a sua atitude estava colocando em risco a vida e a integridade das pessoas, de outras pessoas, Jonas assumiu a sua responsabilidade. Ele entendeu que era loucura continuar fugindo de Deus. Ele entendeu que era loucura continuar fugindo de Deus, resistindo a Deus, fugindo de Deus de fazer a sua vontade. Ele assume a sua responsabilidade. Me joguem ao mar porque o problema está comigo. Eu estou causando tudo isso na vida de vocês, porque eu estou desobedecendo ao meu Deus. E os versos 14 até o 17 diz que eles atenderam então o pedido de Jonas, lançaram Jonas sobre o mar, ao mar. O mar se aquietou, se acalmou. E esses homens temeram mais ainda a Deus, ficaram admirados porque ali conheceram um Deus vivo e verdadeiro. Os homens atendem o pedido de Jonas e oram a Deus para que Deus não os punisse por lançar Jonas ao mar, pois tanto para os marinheiros quanto para Jonas aquele seria o seu fim. Mas eis que o mar se aquietou e os homens ali adoraram o Senhor com temor e ofereceram sacrifícios a Deus. E pelo que nós vemos aqui, pelo relato bíblico, houveram muitas conversões naquele barco. Houveram conversões naquele barco.
Houve quebrantamento, arrependimento e houve perdão e restauração naquele barco. Em meio a todas aquelas circunstâncias, Deus faz o que quer, queridos, e faz o que quer e faz como quer. Ele usa as circunstâncias das nossas vidas para trabalhar em nós e fazer a sua vontade. E quando os seus planos estão em curso, nada, absolutamente nada pode impedir Deus de agir, Deus de fazer o que Ele quer fazer. E eu quero ler, eu não passei por Fê, mas eu quero ler na nova tradução na linguagem de hoje, Isaías capítulo 43, versículo 13. Eu vou ler, você só acompanha na tradução linguagem de hoje, que eu gostei muito dessa tradução. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Eu sou Deus e sempre serei. E ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Em outras versões da Bíblia, o final do versículo 13 diz: agindo eu, quem impedirá? O plano de Deus está em curso. A palavra de Deus precisava ser pregada naquela nação, naquela cidade. O profeta Jonas, movido por seu senso próprio de justiça, achou que aquele povo não merecia a salvação, se arrependessem. Deus não desiste do seu plano e também não desiste do seu filho, Jonas. Vai atrás do seu filho. Trabalha em todos os eventos e circunstâncias da sua vida e traz Jonas de volta para ele. E isso a gente vai ver depois, no capítulo 2, versículo 3. Aliás, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Deus demonstra o seu poder soberano sobre toda a criação para cumprir os seus propósitos. E durante os eventos, na sua busca paciente pelo Jonas, teimoso, pelo profeta Jonas, no meio do caminho, Deus aproveitou para se revelar e salvar. Um barco, aliás, o barco não, mas pessoas que estavam no barco, pessoas que não o conheciam, pessoas pagãs, idólatras que não o conheciam. E aí eu pensei comigo e eu escrevi aqui: Deus não perde viagem. Deus não perde a viagem. Seu objetivo era alcançar Nínive, os assírios. Até lá, até trazer o profeta de volta e colocar o profeta lá. Nos eventos, nas vidas de outras pessoas. Deus é incrível. Limitada. Muito. E aí no versículo engole Jonas. E Jonas fica lá 3 dias e 3 noites, e depois no capítulo 2 você vai ver no final que Deus age na sua criação e o peixe vomita Jonas depois de 3 dias e 3 noites. E o profeta vai cumprir o seu chamado. Queridos, essa questão do grande peixe engolir Jonas, entendo biblicamente que isso não deve ser visto como um castigo, como uma punição, até porque Deus poderia punir mesmo Jonas, poderia esmagá-lo, mas Deus não quer fazer isso. Pastor Milton, muito bom, pastor, né? Foi o transporte mais rápido, né?
Vai saber se era uma cachalote ou se era um tubarão-baleia, né? Esses animais que têm até 16 metros de comprimento, né? Foi a viagem mais rápida. Talvez um submarino não atingiria essa velocidade, né? Mas isso não deve ser visto como um ato de castigo, de punição de Deus no profeta, mas sim um ato de compaixão, de misericórdia. Deus trabalhando na vida do profeta, Deus trabalhando na vida de pessoas. E quero finalizar com algumas aplicações para nós. Quais as atitudes que devemos ter baseados nesse capítulo 1 do livro de Jonas, a partir dessa compreensão desse primeiro capítulo? E você pode também ter essa compreensão, eu também, nós devemos ter essa compreensão lendo todo o livro de Jonas. Primeiro, que eu destaquei aqui para finalizar. Vejo que uma das atitudes que devemos ter com base no que nós compartilhamos hoje, no capítulo 1 de Jonas, é que devemos aprender a descansar o nosso coração na soberania de Deus. O Deus que conhecemos, revelado nas Escrituras, pois Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus usa circunstâncias, trabalha eventos, circunstâncias do dia a dia, faz com que elas cooperem para o nosso bem. Até mesmo, queridos, tempestades da nossa vida, Deus pode transformá-las para o nosso próprio bem. Deus pode transformar as tempestades em algo bom para nós, forjando o nosso caráter, nos aproximando mais dEle, nos fazendo mais parecidos com Jesus Cristo, pois este é o alvo de Deus para mim, para você, para a sua igreja. Segundo ponto, não há como fugir o tempo todo de Deus, resistir o tempo todo a Deus, não há como fugir de Deus o tempo todo. Jonas tentou, mas Deus foi atrás dele. Por mais difícil que seja a nossa compreensão bíblica da vontade de Deus em certos momentos da nossa vida, devemos nos esforçar para dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor. Devemos nos esforçar, por mais difícil que seja a compreensão de certos momentos da nossa vida, devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, e não resistir a Ele e fugir dEle. Dizer ao Senhor: Senhor, eu quero assumir a minha responsabilidade nesse processo. Senhor, eu quero assumir a minha responsabilidade na expansão do Seu reino, aonde eu estiver, na proclamação da Tua palavra, do Seu amor, aonde eu estiver. E também, Senhor, eu quero assumir a minha responsabilidade para transformar os meus relacionamentos. E o último ponto, atitude que devemos ter. Quando nós agimos assim, descansando o nosso coração na soberania de Deus, que Ele está trabalhando em todas as circunstâncias, todos os eventos, transformando até mesmo as tempestades da vida para o nosso próprio bem. Quando nós não resistimos a Deus, quando nós nos colocamos diante dEle e dizemos: eis-me aqui, Senhor, mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que eu não estou entendendo, eis-me aqui, Senhor. Quando agimos assim, seja qual for a situação que nós estivermos passando, nós seremos alcançados pela Sua compaixão, nós seremos alcançados pela Sua misericórdia, e Ele vai nos ajudar a sair da situação em que nós estamos. Ele vai nos ajudar a sair da situação que nós estamos, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, com a Sua compaixão. E a compaixão de Deus, o Seu ato mais elevado, supremo de compaixão nas nossas vidas, foi enviar o Seu Filho para ser o nosso Salvador. Então, aqui no livro de Jonas, a soberania de Deus e a Sua misericórdia e Sua compaixão andam juntas, são inseparáveis. Deus não desiste dos seus filhos e Deus não desiste de ninguém.
Ele quer se revelar, Ele quer perdoar, Ele quer salvar. Amém?